Oi, turma. Divaldo Franco, Mundo Regenerado, capítulo 11, Temor. Ainda ontem eu estava falando de temor, mas nem tinha visto que o próximo capítulo era esse, hein? Vamos lá. Com certeza vem um recadinho aí. Não temas nunca, ser querido, que já despertaste e encontraste com Jesus. Luz do mundo ilumina qualquer tipo de treva e ameniza toda desolação. Despertando o ser humano para o conhecimento da sua imortalidade, concedeu-te a incomparável alegria de perfeição relativa que a todos está destinada. Há momentos na trajetória existencial em que parece existir uma conspiração hedionda contra as aspirações elevadas do ser humano. Nubla-se-lhe o discernimento e escurecem-lhe os caminhos pelos quais transita. Todo e qualquer empreendimento superior que assinala o progresso e a harmonia altera-se e transforma-se em dificuldade, assim como em sofrimento que amarguram os mais nobres sentidos elevados. Planos bem projetados, anunciando dádivas celestes, são absorvidos por insucessos e desaires que estiolam a alma em sua trajetória. Afetos que serviram de fonte generosa para a alimentação emocional, onde antes se podiam colher as mais belas alegrias, repentinamente se convertem em adversários inclementes e astuciosos, criando embaraços e tumultos a cada passo. A fé que ardia em flamas luminosas parece ter perdido o combustível de manutenção, e o titubeio na convicção transforma-se em dúvidas atrozes que praticamente conduzem ao desvario e ao tormento da descrença. Glórias de momento apresentam-se como desastres estruturais, mostrando o fracasso iminente. Mesmo assim, com os joelhos desconjuntados e as forças debilitadas, não temas. Quem visse Jesus crucificado acreditaria na vitória do crime e da insolência dos poderosos de mentira. No entanto, todos caíram no ouvido sobrecarregados pelas próprias mazelas e reencarnaram-se ao longo do tempo sob injunções muito dolorosas. A sua foi a vitória da ilusão, da calúnia e do vilpêndio. E eles o sabiam, mesmo durante os atos reprocháveis que executavam, mas estavam intoxicados pelo orgulho da matéria transitória e não tiveram a força para superar essas paixões alucinantes. Então, assim, a gente percebe nessa parte do texto, quando ele aponta assim, nós temos sucesso, nós projetamos coisas, temos objetivos, estamos quase alcançando ele, está tudo ficando redondinho, aí começa a desmoronar. Quem já não passou por isso, né? Eu já tive momentos, quando casada, que eu fui morar em cortiço, fui morar em favela, tem uma história longa aí para eu poder me firmar no meu casamento. E quando a gente estava se firmando, por 2 vezes, nós conseguimos colocar os móveis dentro de casa, pagar esses móveis, decorar a casa. Eram casas de aluguel, mas a gente estava se firmando, estava tudo ficando redondinho. Por 2 vezes aconteceu isso. Ele perdeu o emprego. Aí a gente teve que correr, vender as coisas, tal. Perdemos tudo da primeira vez, fomos lá e fizemos a segunda. Ele perdeu o emprego novamente. Nós tivemos que vender tudo, ter menos para poder... Sabe aquela história do balão? Que para voar você tem que começar a jogar tudo fora do balão? Isso aconteceu 2 vezes casada. Até conseguir uma casa própria, melhor, mais estável. Então, assim, é até uma continuação do texto sobre resignação, se a gente for ver, né? Dá medo enfrentar situações assim? Lógico que dá. Ninguém aqui é perfeito para falar, não tenho medo, eu acredito em Deus e tudo vai. Não. A gente tem os medos sim, treme as bases, fala, poxa, da primeira vez a gente estava sozinho, eu e o meu marido. Da segunda vez, não, estava com um filho pequenininho, recém-nascido. Então, assim, medo dá. A gente tem pouca fé. Infelizmente, nós somos assim, grande parte somos assim, né? Aquele que não é mais, parabéns. Mas grande parte de nós somos, nós temos um medo. Só que, junto com o medo, tem que vir também a fé, para que ela tire parte desse medo e a gente continue, né? Então, quantas vezes as coisas estavam caminhando bem na vida de vocês, da minha, tava tudo ficando certinho, aí vem e alguém puxa a perna. Meu serviço, quantas vezes os projetos estavam indo de vento e popa, aí aparecia um diretor ou aparecia alguém e tentava de tudo destruir o meu projeto, com as crianças na escola, e era uma luta, principalmente nos finais de projeto. Meu Deus, teve uma vez que eu estava participando de um concurso
aonde eu ia levar o nome das crianças. Sempre nos concursos eu levava o nome dos meus alunos, era eles que era o foco principal. E eram, acho que 4 ou 5 apostilas que eu tinha que fazer de todo o trabalho que eu realizei no projeto. Então eu tirei cópias de 4 ou 5, eu não lembro bem porque já faz anos. Mas na hora de tirar a cópia, a diretora fez questão, ela e mais uma funcionária, de embaralhar, misturar todas as folhas. E aí eu tinha que entregar, acho que era em torno de 4 ou 5 da tarde, e eu não conseguia. Aí eu fiquei em desespero, né? Falei, meu Deus, eu vou perder o concurso de bobeira, porque quiseram me prejudicar, embaralharam tudo, todas as folhas. Pensa, eram 200 folhas por aí de cada apostila. Aí meu pai chegou em casa, eu fui para casa, levei todas as folhas para casa, perdi meu dia, coloquei tudo em cima da cama do meu filho, espalhado as folhas, tentando fazer as apostilas para entregar a tempo. Aí meu pai veio me fazer uma visita de surpresa, e meu pai era aquele mineirinho calmo, tranquilo, e ele, filha, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, como, pai? Tá, eu tô no prazo para entregar. E as folhas todas embaralhadas, eram muitas. Eu falei, eu não sei nem por onde começar. Elas fizeram de propósito, né, para me prejudicar. Mas, na verdade, prejudicavam as crianças que estavam participando do concurso. Bom, enfim, eu quase tive um AVC nesse dia, mas eu fiz e entreguei na data. A fé, a perseverança, a resignação, a força de vontade, a intenção daquilo fez com que Deus me abençoasse e eu consegui dar conta e entregar. Mas que foi difícil, foi. Tava com medo de perder, de não entregar no prazo? Tava. Depois, graças a Deus, a gente conseguiu até vencer. Não lembro se foi em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar, não importa, mas nós ganhamos o concurso de alguma maneira, nós participamos e ganhamos, mesmo com tanta dificuldade. Aí tem outros momentos assim, as coisas estão caminhando bem no relacionamento, né? Aí você tá confiante que aquela pessoa vai ser pro resto da vida, que vai caminhar junto com você, que vai fazer tudo junto com você. Aí vem as coisas de fora e atrapalha demais. E aí ambos não sabem como lidar com aquilo, principalmente porque os problemas vêm de um lado que você desconhece, você não consegue lidar com aquilo. Depende muito da posição, do posicionamento daquela pessoa para que você fique com ela, para que você acredite nela. E aí isso não acontece. Aí aquele relacionamento que era finalmente o relacionamento certo, né? Que você achava que agora você tem um companheiro pro resto da vida, para terminar a jornada junto. Não é. Aí lá vem aquele medo de ficar sozinho de novo. Aí vem aquele medo de ter que fazer as coisas com idade, com comorbidade. Mas aí vem Deus e fala, não, peraí que você não tá sozinho, você tem seus amigos, você tem teu irmão, você tem por onde correr, né? Você tem a doutrina espírita, que te ajuda muito, que te fortalece através dos estudos. Mantenha-se na linha reta e firme, mesmo que os dias ruins aconteçam. Aí, para encerrar, eu tô lembrando aqui que teve um amigo meu que uma vez falou para mim assim, eu falei para ele, poxa, mas o relacionamento é tão ruim quando fica em altos e baixos, né? Ou quando a vida da gente, de certa forma, fique descontrolada, né? Fica desequilibrado esse negócio de cada dia. Você tem dia que você tá bem, tem dia que você tá ruim. Aí ele pegou e falou para mim assim, Patrícia, você já viu os batimentos cardíacos, como é que é? Né? Hora lá tá em cima e hora tá embaixo. Hora em cima, se ele ficar retinho é porque você morreu. Então, gente, enquanto a gente estiver aqui nesse mundinho, é isso mesmo que vai acontecer, né? Altos e baixos fazem parte. E esse medo, ele só vai ocorrer se a gente não tiver a firmeza, né, daquilo que realmente a gente quer. Né? Pessoas que não têm certeza do que querem, elas oscilam e levam a gente a oscilar também. Então, por mais, né, meu evangelho de semana retrasada foi sobre isso. Por mais que os ventos estejam para um lado e muita gente vai, porque o vento está levando, você que segue Jesus vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que enfrentar esse vento e vai ter que enfrentar a manada toda que vem com ele. Dá medo? Dá. Mas a gente vai ter que ir com medo mesmo, né? É para isso que Deus colocou a gente aqui, para enfrentar nossos medos, enfrentar nossos obstáculos. Acabei de ver um vídeo do De Luca,
onde ele deu a live dele ontem, dia 22 de maio, e ele pegou e falou assim, né, questão dos obstáculos, ele citou a Santa Rita, e ele fala que ela enfrentou uma série de obstáculos também, mas de forma alguma ela deixou se abater, né? Então, a Santa Rita de Cássia diz que ela sofreu muito na mão do marido, depois o marido veio a morrer diante da ignorância que ele era, aí ela quis entrar, né, para a ordem das freiras, os filhos dela queriam vingar a morte do pai, ela, enquanto cristã, ela não queria que os filhos fizessem isso, ela chegou a falar, prefiro que meus filhos morram do que eles façam um negócio desse tipo, né? E acabou que os dois ficaram muito doentes, segundo a história, e faleceram, né? Ela quis entrar para a ordem, mas aí não queriam aceitar ela, porque ela já tinha um histórico de família um tanto quanto desequilibrado e tal. Mas ela é considerada uma santa e, afinal de contas, ela acabou sendo, né, aceita e se tornando uma santa perante a Igreja Católica. Né? Ela foi canonizada e é respeitada em todas as religiões por ter sido uma boa pessoa, por ter sido um espírito elevado, né, com uma compreensão de espiritualidade muito grande para a época dela, que foi final de 1400, 1500, começo de 1500. Então, assim, a gente vê que de tempos em tempos tem pessoas que acabam servindo para a gente como uma grande referência. Né? Por mais difícil que tenha sido a vida daquela pessoa, ela conquistou o que ela queria de alguma forma. Né? E ela foi reconhecida pela referência dela perante os outros, de enfrentamento de adversidades, né? Então, eu vejo Francisco de Assis, eu sou apaixonada por ele, né? Porque ele tinha tudo para ser rico, para não estar nem aí para pobre, nem para doente, nem para bicho, coisa nenhuma, né? Mas São Francisco também tem uma outra história que fala, né? Que ele abandona tudo, a riqueza dele toda e vai viver no meio dos pobres e vai lançar a ordem franciscana com aquela coisa da promessa de viver com o básico mesmo, né? Mostrar às pessoas que é possível ser feliz com o mínimo, né? E para isso ele enfrentou vários medos, vários obstáculos, inclusive a própria igreja, né? Que na época dava inquisição, era perseguido. Então, assim, nós temos de tempos em tempos essas pessoas que servem de grande referência, né? Eu tenho algumas histórias assim que quando eu leio textos desse tipo eu falo, bateu, né? Realmente. Muitas vezes minha vida estava estável e aí caía tudo para eu poder ter que reconstruir de novo. E isso daí fortalece de alguma forma, né? Às vezes cansa, mas fortalece. Às vezes a gente fala assim, de novo. Mas ninguém veio aqui a passeio, então não tem o que reclamar, tem que aprender mesmo. É o aprendizado, essas coisas vêm para aprender. E o medo, ele impede que a gente aprenda. O medo, de fato, se a gente não enfrentar ele estagna, né? Ele para a gente. Ontem eu subi 2 degraus de escada morrendo de medo. Eu falei, não, eu vou trocar uma pilha do meu relógio da cozinha. E seja o que Deus quiser. A poliomielite é complicado. Se eu subo uma escada, eu corro o risco de cair. Mas eu vou lá. Vou com medo mesmo. Eu preciso trocar a pilha, eu vou trocar. Não vou ficar esperando ninguém fazer isso por mim, não. Aí eu fiquei tão contente porque eu subi 2 degraus de escada. Vejam bem, como que é enfrentar medo no dia a dia. Não é fácil, mas é gratificante quando a gente consegue vencer ele. Porque se eu ficar só com medo, eu não subo, não troco pilha. E aí? Vou ficar sem relógio? Então, é mais ou menos assim. Amanhã eu continuo, termino esse texto, que ele não é tão longo e eu acho que é fácil da gente entender. Que o medo existe, mas a gente não pode deixar ele crescer. Né? A gente tem que lutar contra ele, tá bom? Fiquem com Deus. Ótima terça para todo mundo aí.